Epa, beleza. Decidi fazer o segundo round 2 Web Celebridade todo dia mais cedo, quando a iluminação tá melhor, a iluminação natural. Como eu não tenho muito dinheiro para investir em iluminação e a iluminação não fica muito boa quando eu faço à noite, vou fazer o segundo round Web Celebridade mais cedo, ou pela manhã ou pela tarde. E a live eu vou fazer à noite. Então vamos lá, vamos pro segundo round Web Celebridade 2. Não, segundo round 2 Web Celebridade. E a parte de hoje é ser verdadeiro. Hoje a gente vai falar sobre ser verdadeiro. Dessa vez eu escrevi tudo que eu vou falar. Eu comecei a ver os vídeos do Coisa de Nerd e vi que eles são muito bem editados. Então, pelo menos, para melhorar um pouco o meu básico bem feito, eu quero escrever, eu escrevi o que eu vou falar para mim não me perder, para mim falar as coisas com mais coerência. Então vamos lá, nessa parte eu vou falar sobre ser verdadeiro. Não é só a web celebridade que gosta de pessoas que são verdadeiras, que contam as coisas para ela que está acontecendo. Muita gente gosta disso. Tem gente que não gosta, mas a maioria gosta de pessoas verdadeiras. E a primeira coisa que eu tenho para falar sobre ser verdadeiro é que eu tive uma líder na igreja, né? A gente era. Pera aí, vou arrumar minha blusa, minha camisa. A gente era tudo aborrecente lá na época da igreja, todo mundo era aborrecente, todo mundo lá da minha idade era aborrecente e a gente precisava. E tinha uma líder só para os aborrecentes. E a líder não deixava a gente mentir, a líder não deixava a gente contar mentira. Então esse é o primeiro motivo de eu ser verdadeiro. Então eu não sou só verdadeiro com a web celebridade, eu sou verdadeiro com todo mundo. Porque. Ih, ficou parecendo que eu tô me enforcando com a camisa. Porque a líder não deixava a gente mentir. E não deixava. Tipo assim, ela falava que era mais fácil. Até o Charlie Sheen fala isso. É mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. Não se aplica muito nesse caso, mas se você errou, é até coisa de homem isso. Se você errou, vai lá, fala a verdade, peça perdão pelo que você fez, como é que fala? Se arrependa do que você fez e que você vai ser perdoado. E a líder ensinava isso pra gente, ela deixava isso muito claro pra gente que não é legal mentir. Claro que eu ainda minto. Às vezes eu falo mentira, mas depois eu confesso, vou lá e falo que era mentira. Mas eu procuro mentir eu, cada vez, assim, eu minto menos o mínimo que eu posso. Eu minto o mínimo que eu posso. Vamos pra é difícil falar sempre a verdade, porque às vezes tem uma verdade que pode acabar com um relacionamento, tem uma verdade que pode acabar com um serviço, com um emprego, tem uma verdade que pode acabar com uma oportunidade. Sempre a verdade ela é mais pesada do que a mentira. É mais fácil mentir do que falar a verdade. Só que a verdade, ela te gera. Se você admite que você errou, se você fala a verdade, por mais difícil que ela seja, você não pode ter medo de falar a verdade. É a única forma de você mostrar que você está arrependido e você ser perdoado. Seja dentro da igreja ou fora da igreja. Estou falando isso em contexto geral. Estou falando isso dentro da igreja. Então é difícil falar. É difícil, mas é melhor pedir perdão. É, então se você mente, se você é uma pessoa que conta mentira, para de contar mentira, se arrepende das mentiras que você falou, confessa elas e pede perdão. E, e eu falei, tipo, teve coisa que eu falei pra web celebridade que eu nem sabia, que o povo ia lá e me falava umas mentiras, eu tava numa época de transição, eu acreditava na mentira, ia lá e falava pra web celebridade. Não é que eu falava, eu ficava pensando. Não sei se ela. Não tem como ela saber. Mas se ela soubesse, ela ia ficar chateada, eu acho. Não sei. Ia ficar triste, não sei, não tem como saber, porque eu não conheço ela. Mas, por exemplo, teve um monte de mulher que falou que se deitou comigo, mulher da mídia, que queria só me derrubar e me queimar, mas era mentira. Só que eu falei essa mentira pra um monte de gente, eu não sabia que era mentira. Depois eu fui lá e falei. Elas só falam que isso aconteceu quando é mentira. Quando aconteceu de verdade, elas nunca falam. E nenhuma delas foi lá e falou que era mentira. Elas preferem ter o rótulo de mulher da vida, ter o rótulo de stripper, de fruta, do que ter o rótulo de verdadeira. Tudo isso pra me queimar, pra me derrubar. E com a Abby eu vou, sempre que puder, eu vou falar a verdade. Poucas serão as vezes que eu vou mentir. E eu não faço isso, tipo, eu não vou querer falar sempre a verdade pra Abby porque eu quero ganhar a confiança dela. Tem muita gente que fala que eu falo a verdade pra poder ganhar a confiança da pessoa. Não tem nada a ver. Pra pessoa saber onde ela tá se metendo e porque a líder não deixava mentir e porque eu gosto de ser verdadeiro. Vamos lá, terceira coisa. Às vezes eu minto, mas confesso, isso eu já falei. Eu não sou perfeito, eu não sou nenhum anjo, nenhum príncipe. Então eu também minto, não tô livre disso. Eu também falo mentira.
mas eu falo pouco. E quando eu falo, depois de um tempo eu vou lá, confesso e falo que é mentira. Com todo mundo eu sou assim. Depois de um tempo eu confesso e falo que era mentira. Quando é uma situação que eu não consigo ajeitar, eu minto, mas eu já minto já pensando em falar a verdade. Tipo assim, se hoje eu falei a mentira, amanhã eu já planejo falar a verdade para as pessoas quando as coisas estiverem ajeitadas. Então, por exemplo, eu vou lá e falo pra, falo na internet que eu não gosto de Big Brother Brasil. Mas eu já, esse ano vai ter outro, então eu falo, eu não gostava, mas agora eu gosto. Entendeu? Então, mas não era mentira não, eu não gostava de Big Brother Brasil. Só que esse ano de 2023 eu vou assistir pra mim não ter nenhum atrito com ninguém. Mas é só um exemplo, tá ligado? Às vezes eu também minto, mas eu sempre com a intenção de confessar, de falar a verdade depois. Não é um prazo muito longo, é só porque não tinha jeito mesmo. Por exemplo, às vezes eu preciso de um dinheiro emprestado. É só um exemplo, viu? Não é uma verdade, é só um exemplo. Às vezes eu preciso de um dinheiro emprestado. Aí eu falo, preciso de dinheiro emprestado pra mim jogar na Lan House. Só que se eu falar que eu vou jogar na Lan House, é um exemplo bobo. Ninguém vai me emprestar esse dinheiro. Então eu falo, preciso de um dinheiro emprestado pra mim comprar um lanche. Aí eu vou ter o dinheiro emprestado, vou lá, jogo na LAN. Quando eu volto da LAN, eu já falo, eu não fui comprar lanche não, eu fui jogar na Lan House. Na hora que eu volto eu já falo isso, entendeu? É uma mentira já condicionada à verdade logo em seguida. Mas eu também minto. Falar a verdade mostra caráter, mostra que você tem hombridade, mostra que você é maduro, que você tem atitude de homem. E agora que eu sou um homem, eu um dia quero mostrar isso pra web. Tem gente que fala, mas você sempre fala a verdade pra conseguir confiança. Mas não é nada disso. E a web também ela falou num vídeo dela que ela queria que a pessoa contasse as coisas pra ela. Ela gosta de saber das coisas que tá acontecendo. Eu não tenho como contar porque eu não conheço. Só se eu pensasse, ela lesse meu pensamento, mas isso não acontece. Mas se ela me conhecesse, eu contaria tudo sim pra ela. E eu vi num vídeo dela, mas nessa última vez que eu fui ver os vídeos, não tava mais lá. Mas na primeira e na segunda vez que eu vi os vídeos, ela tinha um vídeo lá que era Me Conta ou Eu Quero Saber. Eu não lembro como é que era o título do vídeo, mas eu sei que ela falou no vídeo que gostava de saber das coisas. E quando você fala as coisas, não só pra agradar, no meu caso, a web celebridade, mas porque você para agradar outra pessoa, mostra que você tem caráter. Mesmo se não for pra agradar, quando você fala a verdade, mostra que você tem caráter, que você tem atitude de homem. Tem gente que faz as coisas, você viu a pessoa fazendo coisa errada, você vai perguntar se a pessoa fez coisa errada, ela não admite, ela não tem esse caráter. Ela não tem essa atitude, não tem essa educação, esse valor. Você viu a pessoa fazendo coisa errada, você pergunta pra pessoa se é errada, ela vai lá e fala que não fez. Eu já vi muito isso, eu já vi streamer fazer isso, pessoas da minha família já vi fazer isso, pessoas na minha cidade, sei lá, no meu círculo social, já vi fazendo isso. Você sabe que a pessoa fez de um jeito, você pergunta pra ela, ela fala que fez de outro. Pra que a pessoa vai mentir? Mostra que você tem caráter. Por mais que seja difícil você falar a verdade, vai lá e fala, eu fiz isso, essa fiz isso errado, tô arrependido, me perdoa. Pronto, tá ligado? E por que que eu tô falando? E por que que eu sempre quero falar a verdade? Seja pra streamer, pra web celebridade, para outras pessoas. É mais pra web celebridade que eu quero que ela saiba a verdade. Então, sempre quando eu tiver que falar alguma coisa, eu vou vir e vou falar na internet, ou sei lá, vou dar um jeito dela saber, se é que tem como ela saber, que não é pra ganhar confiança, não é pra, sei lá, porque parece muito que é golpe, né? Mas eu faço isso pra ela saber onde ela tá se metendo. Eu vi isso no Shark Tank. Tinha uma investidora que ela investia num cara e o cara começou a falar umas coisas pra investidora. Aí a investidora falou assim pro cara: Você é muito chato, falou pra ele. Mas ele falou assim pra ela: não é que eu sou chato, é que eu quero que você saiba exatamente onde você tá se metendo. Já que você vai colocar dinheiro nisso, não que a web celebridade vá colocar dinheiro em mim, e eu nem quero que faça isso. Mas o exemplo é esse: o ponto é, como diz as pessoas de língua inglesa, você precisa saber onde você está se metendo. Então no Shark Tank, ele falou para investidor: você precisa saber onde você está colocando seu dinheiro, você precisa saber onde é que você está se metendo. Porque lá na frente, se alguma coisa der errado, você não vai falar que é porque ele era paranoico e não falou para ninguém. Ele era esquizofrênico e ninguém sabia. Ele era viciado em luxúria e ninguém sabia. Ele era tentado pela luxúria e ninguém sabia. Ele. Que mais? Ele é um pensador e ninguém sabia. Tá ligado? Todas essas coisas, depois lá na frente a pessoa descobre e acaba ficando chateado. Então é bom que logo no começo
a pessoa já saiba onde é que ela está se metendo, para não ter nenhuma surpresa. Ou como eu costumo dizer, que eles falavam antigamente, para não comprar gato por lebre, que é como se fosse enganado, tá ligado? Você pensa que é uma coisa e depois você vai e descobre que é outra, que é o comprar gato por lebre. Não pode ter medo da verdade. É, eu sei que muitas das coisas que eu penso assim, quando eu tô pensando na web celebridade, eu não deveria pensar, por exemplo, aquela mulher lá, eu encontrava ela, a web falou que não gosta de que fale de outras mulheres. Eu não conheço a web, mas é só um exemplo, tá? Por exemplo, conheci a web, vou lá e falo sobre outras mulheres. Ela não gosta que fala sobre outras mulheres. Só que às vezes eu preciso falar isso, que é para ela entender o contexto. E dá medo às vezes falar isso, de falar eu conheci a web, mas eu falei isso e estraguei tudo. Mas eu não posso ter medo de falar a verdade. Ela precisa saber a verdade. Todo mundo precisa saber a verdade. E a verdade é algo libertador, é algo bom. E por mais que seja precisa de coragem para falar a verdade, mas a verdade é o a gente tem que ser verdadeiro, não tem desculpa. Dá medo ser verdadeiro, mas a gente tem que ser. É melhor que as coisas deem errado com você falando a verdade do que as coisas deem certo com você falando mentira. Porque daí você mostra que você é mau caráter. Você fala a verdade, por mais que dê medo, por mais que tudo dê errado falando a verdade, pelo menos você mostra que você é uma pessoa de valor. Agora, se você tem medo de falar a verdade e não fala a verdade, se você esconde a verdade, além de você ser mau caráter, você se mostra um medroso. E eu, sempre que eu puder, eu vou falar a verdade pra web celebridade. Tudo isso que eu tô falando, no final eu vou falar que é coincidência, porque ela disse que gosta que conta as coisas pra ela. E eu quero sim, se um dia eu conhecer ela, contar tudo, contar todas as verdades, mostrar pra ela onde é que ela tá se metendo, mas eu não faço isso pra ganhar confiança. É bom que isso fique claro. Por mais que tudo isso que eu esteja fazendo, ou as pessoas vão ver e vão falar, se alguém vê, na verdade, no caso, né? Alguém vai ver esse vídeo e vai falar, ou é golpe, ou é alma gêmea, ou é só coincidência. Medo de perder. Não fala a verdade porque tem medo de perder a pessoa amada. Tem muita gente, eu conheço até aqui da minha cidade pessoas que fizeram coisas erradas, coisas que não deveriam ter feito, e para não perder a parceira ou o parceiro, ou para não perder o amigo, eles não falam a verdade. Então, eu vou na contramão disso. Eu até posso falar a verdade e perder a chance de conhecer a web celebridade, mas é como eu falei, é melhor eu perder a web celebridade falando a verdade do que eu conseguir conhecer a web celebridade falando mentira. Então, eu vou sempre optar pela verdade. Inclusive, eu tenho aversão à mentira. Não aversão, eu só não gosto muito. E teve muita gente aí que falou mentira sobre mim, falou um monte de coisa, e nenhuma dessas pessoas conseguem provar o que elas falam. Eles falam um monte de coisa, mas ninguém consegue provar o que fala. E aí, quando eu falo para as pessoas, então vai lá e prova isso que você está falando. Sabe o que a pessoa fala pra mim? Ele fala, mas não é porque eu não tenho prova que não é verdade. Claro que é porque você não tem prova que é verdade, que não é verdade. Que outro jeito você pode. Então acha uma outra forma de mostrar que aquilo que você está falando é certo, é verdadeiro. Inclusive tem gente que fala que eu dou golpe, tem gente que fala que eu sou um monte de coisa. Claro que eu dei margem para as pessoas pensarem isso, eu não devia ter dado essa margem. Mas mesmo assim, é, quem me conhece sabe que eu falo que eu sou verdadeiro, que eu falo a verdade. O povo aqui da minha cidade sabe disso. É que tem muita gente que conhece a forma com que eu penso, mas não conhece a forma com que eu sou. Então elas me julgam pelos meus pensamentos. E às vezes meus pensamentos são paranoia e esquizofrenia. Eu deveria ser julgado por paranoia e esquizofrênico, mas eu sou julgado de um monte de outro jeito, menos de paranoico e esquizofrênico. Mas tomara que as pessoas me conheçam aí pelos vídeos da internet e acabem me conhecendo e sabendo da minha qualidade, do meu valor. Não que eu seja a pessoa com mais qualidade no mundo ou com mais valor no mundo, mas alguma coisa eu tenho. Não muita, mas tenho. E não pode ter medo de perder. É melhor perder falando a verdade do que perder falando a mentira. Ou de conseguir falando a mentira. Ela disse que gosta da verdade. Essa é a conclusão de tudo que eu falei. Ela disse que gosta que conta as coisas pra ela. Ela disse que gosta da verdade. Então, quando eu tiver essa oportunidade, não tem como eu fazer isso na minha cabeça. Seria estranho. Mas quando eu tiver a oportunidade de contar a verdade, eu sempre vou falar a verdade pra ela. Nos vídeos, nas poesias, sempre vou contar toda a verdade. E eu não faço isso pra dar golpe ou pra ganhar confiança. Por mais que as pessoas pensem que é pra dar golpe, por mais que eu fale que esse vídeo ou é golpe, ou é alma gêmea, ou é coincidência, no fundo eu sei que esse vídeo é alma gêmea e coincidência. Mas pode não ser também, eu posso estar enganado. Mas mesmo assim eu vou falar a verdade, porque como eu falei,
se eu for perder ou se eu for ganhar, que seja pela verdade, não pela mentira. Então eu vou sempre optar por falar a verdade. Eu lembro que um vídeo que ela fez lá, é que eu não lembro o que ela fala muito no vídeo, que ela fala me conta, acho que era o nome do vídeo, ou deixa eu saber, alguma coisa desse tipo. Mas se for, seja como for, é uma coincidência que existe aí e aí eu tô falando essa coincidência. E a última parte, para concluir, para dizer se é alma gêmea, se é coincidência ou se é só um golpe, a verdade sempre é boa. A verdade nem sempre é boa. Às vezes você fez uma coisa que você se envergonha. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu me envergonho. Que eu ficava pensando que a web celebridade tava, sei lá, borrada, alguma coisa desse tipo, tá ligado? Eu me envergonho de ter pensado isso. E eu tô vindo aqui e tô falando a verdade. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Eu não deveria ficar pensando essas coisas. Mas é o que eu falei, às vezes é paranoia e às vezes é esquizofrenia. E isso era paranoia. Porque ela não tava borrada porra nenhuma. Só que eu fiquei pensando isso. E isso foi uma coisa que, se ela soubesse, ela ia ficar magoada, irritada, brava. E eu infelizmente pensei isso. E depois eu fui lá e falei poesia. Fiz uma poesia, não falei poesia. Fiz uma poesia, falei em algum vídeo que isso foi paranoia, que eu errei, que eu peço perdão e vou falar até de novo. Me perdoa por ter pensado que você tava, sei lá, porrada ou sei lá o que eu pensei, suja, não sei. Foi só paranoia, não sei porque essa paranoia veio na minha cabeça, mas veio. Me perdoa por isso e bola, vamos seguir em frente, bola pra frente. E, e é isso, às vezes a verdade nem sempre é boa. Como por exemplo, às vezes eu fui lá e. O que eu posso falar de exemplo? Ah, tem uma mulher me provocando na academia, aí eu não resisto à provocação, vou lá e dou um selinho nessa mulher. O certo, qualquer homem, não certo, mas assim, o que um homem normalmente faria, ele não contaria pra sua contraparte, né? Não pra sua contraparte, mas pra sua amada. Eu já vejo, por mais que essa verdade seja ruim, se der um selinho em outra pessoa, eu já vou na contramão. Eu vou lá e vou falar pra web, se eu conhecer a web, né? Se tiver alguma coisa, eu vou lá e vou falar pra web. Não, eu dei um selinho numa mulher na academia. Isso é só um exemplo, viu? Então, essa não é uma verdade boa, tá ligado? O bom seria esconder, o bom seria mentir. Porque corre o risco de você falar a verdade e a pessoa querer pagar na mesma moeda. Você deu um selinho? Beleza, eu vou lá e vou dar um selinho num cara também. No seu amigo ainda, no seu melhor amigo. Pra você aprender. Mas não é uma verdade boa, mas pelo menos é a verdade. E nem sempre a verdade é boa, na verdade. Pera aí que eu tô me enroscando. Nem sempre falar a verdade é uma coisa boa, mas eu sempre opto pela verdade. Por tudo isso que eu falei, pela líder não gostar, pela web celebridade gostar que. Pela líder não gostar que minta, pela web celebridade gostar que fala a verdade. Então eu sempre opto pela verdade, mesmo ela nem sempre sendo boa. Bom, então é isso. Eu vi que foi bem mais produtivo ter escrito o que eu ia falar. Vou fazer sempre assim agora os vídeos que eu vou colocar no YouTube. Vou sempre escrever o que eu vou falar. Eu vi o vídeo lá do Coisa de Nerd e achei aquilo muito bem produzido, muito bem feito. E eu vi que meu básico bem feito não estava tão bem feito assim. Então melhorei um pouco o meu básico. Ver se eu alcanço, se eu melhoro, ver se eu cresço aí como cresço na internet. Ou se as pessoas gostam. Na verdade nem crescer. Mas se as pessoas gostam mais desse jeito. E todo vídeo agora do segundo round vai ser assim. E talvez os vídeos curtos também sejam assim. E é isso que eu tinha pra falar hoje. Sobre ser verdadeiro. Que é uma coincidência que tem com a web. Que ela gosta que conte as coisas pra ela. Ela gosta que seja verdadeiro e conte as coisas. E no fim você tem que pensar. Isso é golpe, isso é alma gêmea, isso é coincidência. E depois eu volto. Depois eu volto não, amanhã eu vou fazer outro vídeo. Lá pra meio-dia mais ou menos, 1 hora, não sei quando. Mas vai ser à tarde, de manhã à tarde. O próximo vídeo que eu vou fazer sobre segundo round vai ser eu gosto de dar chocolate. Bom, então é isso, muito obrigado a todos. Tenha um ótimo domingo. Hoje eu volto de novo, eu vou voltar às 6 horas para fazer a live desenhando. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom almoço aí de domingo. E muito obrigado a todos e fui. Até 6 horas.